Olá, meu nome é Rodrigo Correia, da Rodrigo Correia Advocacia, e hoje falarei um pouco sobre o dever e o direito à prestação de alimentos. Caso você tenha alguma dúvida, você pode nos escrever no nosso e-mail contato@rodrigocorreiaadvogados.com.br. A rigor, os alimentos são as prestações para que alguém possa prover sua subsistência. Cada um tem as suas necessidades, e a depender dessas necessidades, cada tipo de pensão será mensurada e fixada. Os alimentos dependem de dois fatores proporcionais: a possibilidade de quem pagará e a necessidade de quem receberá. Assim, aquele que tem a obrigação em prestar os alimentos o deve prestar de forma compatível com a sua condição social, e os valores devem estar em consonância com as necessidades do alimentado. A principal característica dos alimentos é a sobrevivência para quem dele necessitar. Para filhos menores, a necessidade é presumida e dependerá de como a criança vive. Importante salientar que os alimentos é o único caso que pode ser decretada a prisão civil de quem não paga. Os alimentos são prestações sucessivas e, por isso, caso o devedor de alimentos não pague espontaneamente esses alimentos, há necessidade de se buscar um acesso imediato e uma resposta rápida, devendo ser proposta uma ação de alimentos em virtude do inadimplemento. Afinal, trata-se de crédito que visa garantir a subsistência do alimentado. Antes do nascimento da criança, a ação deve ser proposta pela gestante. Se o credor dos alimentos é o filho menor ou incapaz, deverá ser representado ou assistido por quem detém sua guarda. Se maior e capaz, este será o autor da ação. Nesta ação de alimentos, geralmente de imediato, é fixado um valor provisório pelo juiz até o final do processo e até a fixação dos alimentos definitivos. O rito é especial, pois prima-se pela celeridade. Os alimentos são calculados sobre a remuneração ou rendimentos brutos do devedor, excluindo apenas as contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte e parcelas de natureza indenizatória, como auxílio alimentação e transporte, fundo de garantia. Horas extras, prêmios e participações nos lucros também configuram rendimentos do devedor. Questão interessante também aos alimentos é que os parentes mais próximos do devedor poderão ser acionados quando este não ter condições de pagá-lo ou de não pagar integralmente a obrigação aos alimentos. O artigo 1696 do Código Civil prescreve que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Assim, todos os parentes em linha reta e mais próximos estão obrigados a prestar alimentos uns dos outros, caso aqueles que deveriam ser os responsáveis não existam ou não tenham condições. Exemplo, acionado o pai e os avós, caso o genitor não tenha condições financeiras para pagar sozinho essa obrigação, os avós serão responsáveis pela obrigação. Questões interessantes na união estável. A lei de alimentos serve a quem comprovar esse direito. Como então saber se o companheiro ou a companheira é de fato credor de alimentos? A união estável se prova com fotos, cartões de amor, correspondência no mesmo endereço, conta conjunta, passeios e viagens juntos, filhos em comum e etc. Ainda que nada se refira ao artigo que trata da união estável, existe a obrigação alimentar entre os companheiros decorrente do dever de assistência entre os conviventes, já que as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Como não é permitido impor tratamento diferenciado entre união estável e casamento, deve-se conceder aos conviventes em união estável a mesma possibilidade conferida aos cônjuges casados, o direito de buscar alimentos. Deve-se provar a existência dessa união e a prova da necessidade aos alimentos de um e a condição de prestá-los pelo outro. Se você gostou dessa matéria, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais.